Quem está por trás da tentativa de derrubar o presidente Bolsonaro? Você acha que é só o Rodrigo Maia? Que é só o STF? O jogo é mais complicado e é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Quando terminou o regime militar, se instaurou no Brasil com a Constituição de 88 o que se chamou de Nova República. Foi um arranjo político-institucional construído para substituir a ordem política anterior dos 20 anos em que os militares estiveram no poder. A Constituição de 88 é o arcabouço jurídico legal que sustenta a tal da Nova República. Desde que a Nova República se instaurou, em 1985, final do governo Figueiredo, até agora, praticamente todos os grandes partidos tradicionais governaram o Brasil. E eles vieram do centro para a esquerda. Começou com o MDB, logo depois da queda do regime militar, a eleição do Sarney, e gradativamente vieram para a esquerda até chegar ao governo do PT. Mas eu estou falando aqui em nomes, em presidentes, em partidos. Governos não se sustentam apenas com isso. Quem são as forças políticas e sociais que estão por trás dos arranjos de poder que sustentaram os governos desde o Sarney, passando pelo Fernando Henrique Cardoso, até os governos do PT e o governo Temer recentemente? Não são apenas líderes políticos, legendas e partidos do sistema político. Quem é que está por trás da aliança de sustentação desses governos todos? Primeiro, no mundo econômico, um grupo forte de empresários que se acostumou a mamar nas tetas do Estado, que não são competitivos e que financiam campanhas eleitorais em troca de benesses. O apogeu desse esquema a gente viu no Mensalão e mais recentemente no Petrolão, essa interface nebulosa entre interesses econômicos e interesses políticos. Estão também as corporações do funcionalismo público. A gente sabe que a elite do funcionalismo público tem um poder político muito forte no governo, em Brasília, é um dos maiores lobbies no Congresso Nacional e que mantém privilégios, super salários, aposentadorias, carga de trabalho, jornada de trabalho baixa e assim por diante. Finalmente estão os grupos de mídia tradicional. Então nós temos aqui um arranjo de poder cuja cara política são os partidos, principalmente os partidos do Centrão e os seus aliados, mas um conjunto de interesses sociais, políticos e econômicos com raiz na sociedade. A primeira tentativa de governar por fora desse esquema, ou seja, deixando as corporações do funcionalismo público, esses empresários e os grupos de mídia de fora do poder, foi patrocinada pelo ex-presidente Collor. Collor foi o primeiro presidente eleito da era das eleições diretas, quer dizer, quando terminou o regime militar, houve a eleição indireta do Sarney, o Congresso que escolheu Tancredo, que morreu, e aí o Sarney assumiu. A primeira eleição direta foi a do Collor, em 1989, que derrotou o Lula e tinha um programa econômico liberal. Então o Collor se elegeu e fechou a porta do governo para os partidos tradicionais. Ele tinha lá um pequeno partido, o PRN, elegeu uma bancada minoritária, montou um ministério onde não tinha MDB, o PFL, que hoje é o DEM, não tinha PSDB, ou seja, a catrafa toda que nos governa estava de fora do poder. Além disso, o Collor começou a abrir a economia para importações, ou seja, naquela época existia reserva de mercado. Então os nossos carros eram uma porcaria, os nossos computadores eram uma porcaria, porque a gente não conseguia importar componentes eletrônicos, não podia importar tecnologia porque era muito caro. Quando o Collor abre a economia, ele contraria os interesses desses empresários que vivem à volta do Estado. Collor também, ele se negava a dar 147% de aumento para os aposentados. Por quê? Porque o rombo da Previdência já existia naquela época. Ele atraiu contra si toda a ira do funcionalismo público por causa das privatizações que ele fazia também, ou seja, começou a fechar estatais e funcionários públicos que até então viviam na função pública passaram a ter que trabalhar
na iniciativa privada ou foram demitidos. E finalmente o Collor contrariou os interesses dos militares e da Globo. Dos militares, como? Existia um projeto desde o tempo do regime militar de construção de uma bomba atômica brasileira. E lá na Amazônia, na chamada Serra do Cachimbo, tinha um buraco gigantesco lá, construído pela FAB, que era para fazer testes de explosões nucleares. O Collor foi lá, encerrou o programa nuclear e fechou o buraco. E finalmente o Collor tinha um projeto. O Collor é dono das retransmissoras da Globo na Alagoas. Ele tinha um aliado político que era um empresário do PTB do Paraná, que era dono da antiga rede CNT de televisão, e a Rede Manchete, que estava falida, para construir uma rede de televisão para competir com a Globo. Qual é a novidade? Então vejam o conjunto de interesses que o Collor contrariou. Ele começou a abrir a economia e contrariou os empresários, ele contrariou os militares, ele contrariou os funcionários públicos e ele queria afrontar a Rede Globo de televisão. Resultado, foi derrubado. O Collor era corrupto? Olha, tudo indica hoje, olhando daqui para lá, que sim, ele até depois que foi derrubado se envolveu com os governos do PT. Diz a mídia que ele controlava a BR distribuidora da Petrobras em pleno governo Lula. Que ironia, né? Mas na época o Collor sofreu impeachment acusado de ter ganhado uma Fiat Elba, uma peruazinha da Fiat, do seu tesoureiro de campanha sem comprovar a origem do dinheiro. Vamos combinar, perto de Mensalão e Petrolão, uma Fiatzinha Elba não é nada. Mas esse foi o pretexto que usaram para derrubar o Collor. Derrubado o governo Collor, assume o governo o seu vice, Itamar Franco, que era um político que fez história, fez carreira no antigo MDB. Itamar Franco assume e logo faz do Fernando Henrique Cardoso o seu ministro da Fazenda. Fernando Henrique Cardoso cria o Plano Real, acaba com a inflação e consegue governar por 2 mandatos, mas governar como? Fernando Henrique Cardoso, tendo visto o Collor ser derrubado porque alijou as oligarquias políticas do poder, fez uma aliança com o PFL. Isso mesmo, o PFL, que hoje é o DEM do Rodrigo Maia. Naquela época era comandado pelo Antônio Carlos Magalhães. O vice do Fernando Henrique foi o Marco Maciel, um político de Pernambuco. E depois que ele ganha a eleição, o que ele faz? Abre as portas do governo para o Centrão. Fernando Henrique Cardoso também foi o cara que inventou a reeleição. Antes de terminar o primeiro mandato, em vez de fazer a reforma da Previdência, ele lutou durante 3 anos do seu mandato para aprovar a reeleição. Dizem até, inclusive, um deputado confessou que votou a favor da aprovação da reeleição no Congresso por ter recebido R$200 mil em dinheiro. Isso nunca deu em nada. Mas foi assim que Fernando Henrique Cardoso governou por 8 anos. Como ele não fez a reforma da Previdência, o custo do Brasil ficou alto e ele precisou elevar a taxa de juros, elevar impostos para pagar essa conta. Ele ficou impopular porque com juros altos e altos impostos veio a recessão, o desemprego. Resultado, Serra, que era para ser o sucessor do Fernando Henrique Cardoso, perde a eleição para o Lula. E aí começa o nosso inferno, os 13 anos de governo do PT. E o que faz o Lula quando entra no governo? Chama todo o Centrão de novo. Compra o apoio no Mensalão, com malas de dinheiro no plenário do Congresso Nacional, conforme se ficou sabendo no escândalo do Mensalão. E depois da reeleição, como ele saiu impune do Mensalão, foi o Petrolão, quer dizer, a distribuição de cargos no governo e aquela roubalheira deslavada que terminou na quebra da Petrobras. Mas eles se mantiveram no governo. Você se lembra, gente, a dificuldade que a gente teve para derrubar Dilma. Foram mais de 2 anos de mobilização de rua, milhões de pessoas na rua para derrubar Dilma, porque o Centrão, nem PSDB, ninguém queria derrubar o PT, porque todos eles estavam mamando nas tetas do governo, na carona do governo do PT. Eu vou chamar essa aliança do capeta aí, que junta os partidos de esquerda, de centro, até de centro-direita, de antigo regime. Essa turma da Nova República que nos governou desde a queda do regime militar até agora que nós elegemos o presidente Bolsonaro. Então são essas forças políticas que nós estamos enfrentando. Não é só o Rodrigo Maia, não é só o STF. Esses caras, eles são a cara política, eles são a vitrine de uma aliança muito poderosa que quer voltar ao poder. Foi alijada do poder com a eleição do presidente Bolsonaro. Quer dizer, quem são os juízes do STF? Um deles foi nomeado pelo Sarney, um deles foi nomeado pelo Collor, um deles foi nomeado pelo Fernando Henrique Cardoso, um deles, o Alexandre de Moraes, foi nomeado agora pelo Temer e os outros 7 foram nomeados pelo PT. Esses são os caras que hoje estão na ponta de lança da tentativa do impeachment do presidente Bolsonaro. Eles são, então, o antigo regime. O povo que foi pra rua derrubar esses caras, tirar esses
esses caras do poder, eu vou chamar de Novo Brasil. Então é como se a gente tivesse um jogo de futebol, o antigo regime contra o Novo Brasil. Vamos imaginar que toda a nossa luta para derrubar o PT foi o primeiro tempo desse jogo. Então o nosso movimento começou pequenininho lá atrás, foi crescendo, derrubamos a Dilma, como se a gente tivesse jogando no campo do adversário. O povo na rua é o nosso campo. Metemos gol, metemos pressão, derrubamos a Dilma, elegemos o presidente Bolsonaro. O que aconteceu? Segundo tempo, presidente eleito, o jogo sai das ruas para dentro do Congresso Nacional e para dentro do STF. Agora nós estamos jogando no campo deles. Eles estão na ofensiva. Então eles deram uma folguinha no primeiro ano de governo, afinal de contas, derrubar um presidente eleito logo no primeiro ano é complicado, devido à popularidade. Terminado o primeiro ano, depois de aprovar a reforma da Previdência, eles vieram para cima. E essa crise da pandemia ofereceu a grande oportunidade para que a mídia tradicional, que é aliada do antigo regime, se unificasse toda. A gente vê todos os editoriais de todos os grandes veículos de imprensa batendo duro diariamente há mais de 60 dias no presidente para criar um clima de opinião que sustente a tentativa deles fazerem o impeachment do presidente. Esse é o jogo que está sendo jogado. A gente tem que ficar atento para entender isso, gente. Eu vou repetir. Não são apenas lá o Rodrigo Maia e alguns políticos do Congresso e nem só o juiz do STF. Tem forças políticas, sociais e econômicas poderosas por trás deles. Quais foram as últimas jogadas? A divulgação daquele vídeo da reunião era a esperança dos caras de que ali eles tivessem a gravação do presidente cometendo um crime que justificasse derrubar o presidente. O tiro saiu pela culatra. Então o que eles fizeram? Rearrumaram o time em campo. Antes era o Rodrigo Maia comandando o Congresso que estava no ataque, o STF no meio de campo e a esquerda lá atrás. Como a esquerda queimou o filme no Mensalão e no Petrolão, a esquerda recuou para a zaga e fica metendo processo no STF, assim como o zagueirão que lança a bola lá no ataque, né, para o STF completar a jogada. Então, como o Rodrigo Maia fracassou na tentativa de derrubar o presidente, o STF foi para o ataque, o Centrão recuou para o meio de campo. E o presidente, inteligentemente, fez o quê? Dividiu o Centrão. Quando o presidente percebeu que o Rodrigo Maia estava armando uma aliança no Congresso para votar o impeachment, ele foi para cima dos caras do Centrão e dividiu o Centrão. Aí o jogo foi para o STF, como eu estou descrevendo. E quais são as jogadas que estão em curso no STF? Uma, essa investigação ilegal que o Alexandre Moraes está comandando, nos acusando de fake news, sem prova nenhuma, até agora não acharam nada e não vão achar. O outro é uma tentativa que a esquerda preparou de derrubar o presidente sobre a acusação de financiamento ilegal de campanha. Então entraram com um processo no Tribunal Superior Eleitoral na tentativa de provar que os empresários que apoiaram o presidente Bolsonaro financiaram ilegalmente a campanha. Eu tenho certeza que não vão encontrar nada também, mas eles estão tentando por estas duas vias, né? Provar que existe formação de quadrilha por trás da produção de supostas fake news que eles não conseguem comprovar e provar que a chapa foi eleita ilegalmente. Um autêntico golpe branco. Mais um detalhe, gente, esses caras têm pressa. O que está acontecendo agora? Quer dizer, nós estamos no auge da pandemia, o número de mortes, essa coisa toda crescendo. A pandemia ofereceu para a mídia uma oportunidade de atacar em bloco. Gente, eu tenho 60 anos de idade, 43 anos de política. Eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi um noticiário quase unânime da mídia nacional batendo diariamente no presidente por mais de 60 dias. Estão tentando preparar a opinião pública para nos ferrar. E uma correção. Há pouco nós dissemos erroneamente que o presidente Bolsonaro tinha pedido ao então ministro Moro para ser blindado. Mas como nós mostramos na voz do próprio presidente, foi o contrário. Qual é a preocupação deles? Quer dizer, agora a curva da pandemia deve cair, como aconteceu no mundo inteiro. O número de contaminações, o número de mortes começa a cair. E o que vai sobrar? Vai sobrar a crise econômica, o desemprego, a quebradeira de empresas. E quem é que está alertando desde o início que isso ia acontecer? O presidente Bolsonaro. Ele está dizendo tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da saúde. Mas nós não podemos paralisar toda a economia. Nós vamos destruir as empresas e os empregos. Então, à medida que a pandemia passa, que a crise da saúde passa e a crise econômica fica, o que pode acontecer? O presidente recuperar a popularidade lá na frente. Então, eles têm que aproveitar agora para tentar derrubar o presidente. Por isso, esse desespero de provocar ou um impeachment no Congresso ou impeachment pelo Supremo Tribunal Federal. E o que impede esses caras de conseguir? Esse monte de cidadãos que têm ido para as ruas sistematicamente em manifestações todos os fins de semana, em Brasília, Rio, São Paulo, nas grandes capitais
capitais, defender o governo eleito, e esse mundo de gente que atua nas redes sociais, eles nos chamam de robôs, mas que tem um poder de fogo impressionante. No último vídeo que eu fiz aqui, vocês veem lá o bolsonarismo nas redes, eu dei números que mostram o tamanho dessa força nas mídias sociais. Quer dizer, nesse momento em que toda a mídia está atacando, com a rede bolsonarista mobilizada contra-atacando, nós empatamos o jogo em volume de conteúdo, de interação e de atividade nas mídias sociais. Eles só não deram o golpe ainda, só não conseguiram avançar por causa disso. Se nós fraquejarmos, se nós começarmos a acreditar nas acusações que a imprensa está dizendo, se a gente desistir de ir para a rua, se a gente desistir de curtir, comentar, compartilhar, retweetar os conteúdos do presidente e dos apoiadores do presidente na mídia social para tentar combater as fake news da mídia tradicional e convencer a sociedade quem é que está certo nessa parada, eles vão ganhar. Não podemos desmobilizar, não podemos sair da rua, não podemos sair das mídias sociais. Não se enganem. O que eu tentei mostrar nesse vídeo aqui é que nós estamos jogando um jogo pesado. Nós fomos para a rua durante anos, pacificamente, tiramos a Dilma do poder, tiramos o PT do governo sem nenhum ato de violência. Essa é a característica. Nós somos famílias de verde e amarelo indo para as ruas, querendo mudar o país na democracia, digam eles o que disserem. E quem somos nós? Quem são as pessoas que fazem parte do time do Novo Brasil contra o antigo regime? Você aí é um deles. Nós somos empreendedores, nós somos trabalhadores, nós somos empresários, autônomos, profissionais liberais. Nós somos a camada da sociedade que vive do próprio trabalho, que nunca se lambuzou nas benesses do governo, nunca pediu arrego para o Estado. Nós produzimos a riqueza do país, nós pagamos os impostos que sustentam a moleza deles. Nós somos o Novo Brasil, nós queremos tirar do poder o antigo regime. Essa é a nossa luta. Não se iludam, o jogo é pesado, o jogo é pesado. Nós tiramos o PT do governo, mas não tiramos esses caras do poder. Eles estão dentro da mídia, eles estão dentro das escolas, das universidades, estão parcialmente dentro das igrejas, eles dominam o mundo da cultura, eles têm um poder de fato consolidado por mais de 30 anos que só vai ser derrotado com muita força política, com muita luta política do nosso lado. É um novo Brasil contra o antigo regime. Abaixo o antigo regime. Vocês viram aqui, os meus vídeos são um pouco mais longos, mas não tem como fazer análise política diferenciada e posicionada sem fazer um vídeo um pouquinho mais longo, tá? Espero que eu tenha ajudado a vocês a compreender o que está por trás do jogo político, né? O que está por trás da superfície dessas disputas no Congresso e no STF, e a compreender que a nossa luta é árdua e vai levar tempo e só vai terminar quando um dos dois lados vencer. Vamos rezar para que seja o novo Brasil e que a gente consiga botar abaixo o antigo regime. Se você gostou, bota o dedãozinho lá, positiva esse vídeo, curte, comenta, compartilha. O meu canal é novo, tô chegando só em 2.000 inscritos por enquanto. Inscreva-se no meu canal, faça os seus amigos me conhecerem. Valeu?